Se observe. Hoje, onde estava o seu foco, sua concentração, sua atenção nas atividades que você estava fazendo? Você estava no piloto automático? Você estava distraído com as redes sociais? Você estava distraído, preocupado com alguma coisa? Ou você estava distraído com uma coisa que precisava fazer no trabalho? Onde a sua consciência, onde sua mente estava? Já parou para se observar sobre isso hoje? Se não, aproveite esse momento. Agora, um ponto importante. Quando eu fui trazer, né, fazer a estruturação deste vídeo aqui, um dia antes de dormir, eu pensei, amanhã eu vou precisar, né? E eu me planejei ali, amanhã eu vou focar, vou concentrar em organizar o roteiro e reunir os resumos ali que eu vou utilizar para falar aqui no vídeo de hoje. Então, antes de dormir, o que eu fiz? Eu coloquei uma intenção da concentração e para que eu tivesse mais clareza de quais pontos escolher para que fosse mais prático e de mais clareza, né, que eu pudesse passar de modo mais claro aqui no canal para vocês. E aí, coloquei essa intenção e fui dormir. O que aconteceu? Adivinhem? Tive um sonho muito interessante, muito prático, justamente sobre este tema, de presente aí para praticar de modo bem completo o que eu precisaria estar trazendo aqui. E aí, quer saber? Quer que eu te conte o meu sonho? Gente, eu sonho muito, tá? Confesso para vocês. Mas o que aconteceu? Como, né, eu tinha que estruturar a aula, né, esse vídeo de hoje, então eu deitei com esta intenção de estruturar este roteiro. Quando eu dormi, o que aconteceu? Me veio assim com muita clareza algumas coisas que eu poderia estar falando. E aí é como se fosse uma intuição que surgiu ali no momento. E quando isso acontece comigo acordada, o que eu faço? Eu sempre tô com um papel e caneta ali próximo, com um lápis, para poder estar anotando as ideias que surgem, a intuição que surge. E não foi diferente no sonho. Mas primeiro onde eu estava no sonho? Eu estava aqui, no estúdio, no sonho. Aqui no estúdio é também meu escritório, é onde eu estudo, é onde eu guardo os meus livros. Então, o sonho me trouxe para cá. E aí, no sonho, tinha um quadro de giz aqui no escritório. E aí, neste quadro de giz, eu peguei e falei assim: vou anotar aqui rapidamente, de modo resumido, porque foi surgindo vários conjuntos de ideias ali. E aí, no sonho, me veio a percepção assim, de que eu precisava sabe, colocar algumas palavras-chave ali para que eu não esquecesse. Só que esse quadro de giz, ele estava, sabe quando você apaga alguma coisa e tá embaçado ali, não tá totalmente limpo o quadro? O quadro estava assim, e aí eu fui escrever com um giz rosa, e era um rosa claro assim, então com aquele embaraçado de cores ali, não estava muito nítido. E aí, dentro do sonho, aquilo era como se o que eu precisava lembrar não estivesse nítido, como se aquele embaçado ali fizesse com que eu não memorizasse, prejudicasse eu memorizar a informação que eu precisava memorizar. E aí, o que me veio?
Não, eu preciso de um giz branco para que eu apague ali o que eu escrevi e eu reescreva, às vezes com uma letra menor para caber mais informações, mas eu precisava reescrever, de modo com que o giz branco iria fazer com que eu memorizasse mais ainda o que eu precisava memorizar ali da informação que eu tive para estruturar o vídeo aqui do canal. Isso no sonho, gente, relembrando. E o que aconteceu? Eu fui buscar o giz branco. Nisso que eu fui buscar um giz branco, o sonho mudou um pouco. O sonho fez com que surgisse uma televisão aqui no escritório. Eu não tenho televisão aqui no escritório. E aí eu achei estranho. E aí, além de surgir a televisão, surgiu a televisão ligada na série que eu gosto de assistir. E aí eu fui desligar a televisão. E a televisão não queria desligar. E aí eu, opa, está tentando me distrair. A televisão é um fator externo que está tentando me distrair para que eu me esqueça do que eu preciso estar anotando aqui. Mas eu não vou cair nessa, não. Eu continuei indo ali atrás do giz. Nisso, me surgiu uma nova distração para que eu não pegasse o giz. Mas eu fui lá e mesmo assim peguei o giz. Giz branco na minha mão. Quando eu estava voltando, o que aconteceu? Surgiu mais uma distração. E à medida que eu percebia a distração, eu me revisava a mensagem inicial que eu tive ali clareza, né, de como estruturar. Então eu ficava me repetindo isso, tentando concentrar naquela e memorizar aquela mensagem. E aí o que aconteceu? Antes de eu chegar no quadro de giz, pum, eu caí no piloto automático e eu me distraí e não fui para o quadro. Quando eu me distraí, eu acordei. E aí eu acordei e de início fiquei bem irritada. Falei, não acredito que eu caí nessa bobeira no piloto automático. E aí, segundos depois, eu me lembrei que eu deitei com a intenção de quê? De refletir quais seriam os temas mais importantes para eu estar colocando neste vídeo. E aí, em termos práticos, ele me mostrou o que eu precisava estar trazendo. Então, e aí, o que foi isso? Isso que me contaram ali, que a minha intuição me trouxe ali, do que eu deveria falar, o que aconteceu. No sonho, eu percebi que eu tinha que ter consciência de que, para ter disciplina, para que eu fosse fazer qualquer coisa que eu tivesse que fazer, eu deveria ter concentração, eu deveria ter foco no que eu me planejei para fazer. Eu deveria manter o foco ali da minha consciência, da minha percepção naquilo ali. Por quê? Porque poderiam surgir fatores externos para o quê? Me distrair. Por isso que quando a televisão ligou, eu falei, esse é um fator externo que está querendo me distrair. E aí eu fui pegando ali alguns gatilhos de coisas que estavam tentando me distrair. Porque eu sabia que fazia parte e essa tentativa de distração. E caso contrário, o que normalmente acontece, tá? Normalmente, vamos pegar, por exemplo, uma criança. As crianças, normalmente, elas ainda não têm ali esse filtro de
fazer o que precisa ser feito. A criança tem um filtro de que ela quer tudo a todo momento, e ela não tem esse filtro de que de restrição. Então, tudo que passa na televisão, ela quer que compra. Tudo que passa na televisão, ela quer comer. Então, já nós, né, que estamos praticando a observação de si, a gente tem que controlar essa criança interna nossa, porque a gente precisa ser discípulos que praticam, que têm consciência e que têm intenção do que se deve fazer e precisa se focar no que precisa ser feito para se ter a percepção, a observação de que fatores externos vão surgir para te distrair. E você precisa do quê? De estar concentrado. Você precisa de estar com o seu foco ali alinhado para que isso não te distraia. Então, né, este foi o sonho, ele foi um exercício prático e completo de percepção. Muito incrível, muito rico, e ele foi perfeito para ser um símbolo dessa temporada, porque essa temporada ela é sobre o tema de percepção, e a percepção, o primeiro vídeo anterior, o episódio 1, eu falei sobre a manipulação, o que é manipulação. O objetivo era falar de concentração, e o que aconteceu no sonho. O sonho, ela é uma forma ali também de você trabalhar a percepção. E aí já teriam, e agora mais ainda, onde eu vou detalhar este sonho, vou continuar falando dele nos outros vídeos, eu vou explicar o que é sonho, o que é projeção astral, o que é sonho lúcido, o que é projeção astral consciente, quais são as dimensões do estado de consciência que pode ocorrer dentro do sonho. Então, essa temporada sobre percepção tem muitos vídeos ainda pela frente, onde a gente vai aprofundar aí e descrever melhor esse sonho. E eu fico muito contente quando eu me comprometo, né? Como eu falo para vocês, o objetivo do canal é enquanto eu caminho, enquanto eu aprendo, eu trago para vocês, eu mapeio esse caminho e trago para vocês esse aprendizado. E é muito lindo como o caminho ele também vai surgindo na minha frente com exemplos práticos para trazer para cá. E esse é de fato o meu objetivo, meu propósito. Então eu fico muito contente com esse fluir das coisas e que nada é por acaso. Então, voltando aqui ao aprendizado de concentração e atenção, ou seja, você precisa fazer o que não gosta. Você precisa fazer o que deve ser feito, o que precisa ser feito, que você se planejou para fazer. E com a atenção de que tudo vai tentar te distrair. Não vai ser prazeroso, muitas das vezes não vai ser divertido, mas nós somos adultos, nós não somos uma criança, nós somos adultos. E a gente tem a consciência de que determinadas atividades precisam ser feitas, precisam ser executadas, e a gente não tem que, muitas das vezes, procurar aí o caminho mais fácil. A gente tem que procurar o caminho que precisa ser seguido. Não como uma criança vive a vida, entre aspas, ali, no deixa a vida me levar. Mas sim com compromisso para que a gente tenha mais alinhamento com o nosso caminho, tá? Então, você precisa estar consciente, porque mesmo começando a fazer o caminho, estando ali concentrado, vão surgir distrações para te confundir, para te fazer esquecer do qual é o seu objetivo, parecendo que as outras circunstâncias que surgem são mais importantes. Tudo isso para te sabotar, para te manipular
e fazer com que você desvie ali do seu caminho. Mas você tem que se lembrar do seu foco e da sua concentração na sua intenção, no seu compromisso para perceber de modo, né, com a sua lucidez e não ser manipulado pelos seus próprios desejos internos, não ser manipulado pelos seus pensamentos ou por fatores externos. Então, vamos trazer um pouquinho mais de luz para esse tema e olhar pela visão da neurociência. Para a neurociência, a concentração é a capacidade do cérebro de selecionar um estímulo relevante e ignorar deliberadamente todos os outros. Então, no cérebro, isso ocorre através do córtex pré-frontal, a nossa central de comandos, que envia sinais inibitórios para apagar os ruídos de fundo do nosso cérebro. Quando você se concentra, você está literalmente silenciando bilhões de neurônios que queriam te fazer pensar em outra coisa. Olha que incrível! Na visão do Mindfulness, que é a atenção plena, que me ajudou lá no meu sonho, sabe como? O Mindfulness é o treino intencional da atenção sustentada. Antes de dormir, ao colocar a intenção clara de entender a concentração como um filtro no cérebro, tudo que você define como importante ganha prioridade de processamento, que foi o que aconteceu. Ao praticar essa intenção consciente antes do sono, eu mantive o córtex pré-frontal ativo enquanto o resto do cérebro adormecia, o que gerou clareza e lembrança no sonho. O Mindfulness, então, ele foi a âncora que impediu minha consciência de se apagar no piloto automático por um determinado período. Agora, muito importante é a gente entender qual a diferença de concentração e de atenção plena, porque é muito comum as pessoas confundirem essas duas coisas, mas elas funcionam com uma dupla complementar, uma engrenagem. A concentração é a capacidade de pegar toda a sua energia mental e mirar em um ponto fixo. Por exemplo, focar exclusivamente na escrita de um relatório ou na leitura de um livro ou no que você precisa escrever no quadro de giz. Já a atenção plena é o antivírus que monitora as fronteiras da sua mente. É ela que percebe com total lucidez o momento exato em que sua mente saiu do foco. Na prática, você está concentrada escrevendo, por exemplo, no computador. De repente, o celular vibra. A atenção plena é o clique de lucidez que percebe a distração e, em vez de você esticar a mão automaticamente e pegar o celular, ela avisa a consciência para que mantenha o comando e decida continuar focada. Esta é a atenção plena. A concentração e a atenção plena geralmente foca na estabilização da mente, no fluxo de pensamentos e na ancoragem de um objetivo. Já a observação de si, que a gente fala muito aqui no canal também, nos vídeos anteriores, é profundamente estruturada. Quando você se observa, aí a gente está falando aqui também na visão do Samael e na visão da Helena Blavatsky, quando a gente se observa de momento a momento ali,
você divide sua atenção para monitorar os seus 4 veículos internos, os seus 4 corpos inferiores em tempo real. E os nossos corpos, eles são veículos da nossa consciência. Então, você não observa apenas os pensamentos, você se mapeia internamente. Ao você, por exemplo, no corpo físico, porque quando você está ali, precisa fazer algo no computador, no seu corpo físico, você percebe que você está digitando, se você está digitando mais devagar, se você está digitando mais rápido, se os seus dedos estão pesados ou não, isso é a sua percepção ali no corpo físico, enquanto você está fazendo a atividade no computador. Já no corpo vital e energético, às vezes você sente algo diferente no seu corpo que, por exemplo, após você ler uma mensagem, isso te causa uma reação interna. E aí você observa onde foi parar a minha energia. Outro ponto, já olhando aqui no corpo astral, é quando a gente se observa e aí a gente se pergunta: essa urgência que surgiu aqui e essa sensação, por exemplo, que eu senti no meu peito aqui também, é algo físico realmente que está acontecendo comigo ou eu fui contagiada pela emoção do outro? Agora, um outro ponto, que é o nosso corpo mental. O meu pensamento está tentando criar uma desculpa para eu procrastinar algo? Estes são questionamentos que a prática da observação de si vão trazer para a sua mente. Mas, para praticar a observação de si, é fundamental entender o que é concentração e treinar para você manter ela. Então vamos lá, como que a gente pratica a concentração? Primeiro é importante se lembrar que a concentração é como se fosse um músculo e ele precisa ser treinado. Você precisa praticar. Vou trazer aqui um passo a passo, tá? Primeira coisa, você precisa fazer como se fosse uma ancoragem da sua intenção. Você precisa definir uma intenção. Que como foi, por exemplo, o que eu fiz antes de dormir. Antes de qualquer tarefa importante, feche. Você pode fechar os olhos ou não. Você pode falar em voz alta ou não, como você se sentir à vontade. Você pode anotar também, que às vezes ajuda bastante a você trabalhar a concentração, tá? Eu gosto muito de anotar. E aí, por exemplo, você vai escrever: na próxima tarefa que eu for executar, minha mente estará dedicada exclusivamente a este projeto. Tudo que surgir além disso é distração. Isso vai calibrar ali o filtro do seu cérebro de percepção. Um segundo passo para complementar o vigia contra o sequestro de atenção. Durante a tarefa, no momento exato em que sua mente tentar fugir, a vontade de olhar ali no celular, buscar um café. Olha, gente, eu vou confessar para vocês. Quando você decide que você vai fazer uma tarefa, qualquer outra coisa fica mais legal. Até lavar uma louça vai ficar mais divertido do que concretizar ali o que você se comprometeu. Então, tenha essa percepção de que vão surgir coisas que vão parecer mega mais urgentes e que não são, e é você mesmo tentando se sabotar ali para não cumprir o planejado. Então, se observe durante a tarefa, você não vai brigar com a distração. Você vai aplicar o mindfulness.
Você vai observar o impulso surgir na sua emoção, você vai observar aquele desejo surgir, e isso acontece no nosso corpo astral, sem estar à mão para executá-lo, sem agir. E você vai dizer para si mesmo: eu vejo a distração tentando me manipular, mas eu escolho me manter ali, ó, focado, tá? E aí, a terceira etapa, né, para lapidar aí a sua prática da concentração, é a monotarefa. É você escolher blocos de aproximadamente 25 a 30 minutos no dia para fazer uma única coisa por vez, sem alternar, por exemplo, abas do computador. Se estiver escrevendo algo, faça 100% concentrado. Se você tiver que ouvir alguém da equipe, você para tudo e concentra no que essa pessoa vai te passar. E se você estiver escrevendo, como por exemplo no quadro de giz, esteja 100% ali, corre para pegar o giz branco e volta, tá? E ao treinar o seu cérebro na monotarefa acordada, gente, é muito incrível. Automaticamente você vai fazer isso quando você estiver dormindo também. E aí você vai acordar e vai se lembrar. É assim que paramos de agir como crianças governadas pelos nossos desejos e passamos a agir como autênticos discípulos da nossa própria consciência. Olha que riqueza e que tesouro é a prática, né, de se trabalhar a percepção e a observação de si. Então, este vídeo foi de concentração, para explicar um pouco mais profundamente o que é e como trabalhar e praticar a observação. Se você tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Deixe seu feedback também para eu saber o que você está achando dos vídeos. Se você sentir que é um tema importante que alguém precisa saber, envia para estes amigos aí. Muito importante, confere se você deu seu like aqui, eu mesmo costumo fazer isso, gente, eu vejo o vídeo, por mais que eu goste, eu esqueço de dar like, acontece, mas lembre da sua concentração aí, dê o like, confere se você está inscrito no canal, tem vídeo novo toda terça-feira, e a nossa temporada aí falando sobre percepção, terça-feira que vem, às 20h20, pode passar que já tem vídeo aqui, e eu te espero lá, tchau, tchau!